Perfeito. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na sala. Tem bastante gente que já participou de outros webinars. Tem bastante gente também da comunidade Genexus. Eu sou o Denis Nascimento, trabalho aí com Genexus há um bom tempo, uns 20 anos pelo menos. E a minha empresa é a DNGX, ok? Nós somos uma consultoria de sistemas em Genexus, situada na cidade de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Como eu comentei, eu tenho 20 anos de experiência na plataforma Genexus, sou um instrutor credenciado pela Genexus, também certificado como analista sênior, sou o diretor da empresa e atualmente me dedico aí a pesquisar tecnologias, metodologias e também a fazer um trabalho de evangelização da plataforma Genexus. Falando um pouco aqui da DNGX, nós temos 5 anos de fundação. A empresa é focada em fazer apoio à base instalada de clientes Genexus. Temos aí trabalhos como consultoria especializada, suporte estendido, treinamento, também fazemos trabalho de fábrica de software e temos aí um time que nos apoia fazendo outsourcing de profissionais Genexus, ok? O webinar de hoje é dedicado a Genexus, focado à plataforma SAP System, tá bom? O conteúdo é um conteúdo introdutório da plataforma Genexus e da plataforma SAP System. As apresentações hoje devem durar em torno de 45 minutos. A primeira parte é uma parte introdutória, teórica, e na sequência eu farei uma demonstração prática da plataforma, tá bom? Mais uma vez, né, voltada para aqueles que não conhecem ainda o Genexus gerando e criando aplicações interagindo com SAP, seja nas plataformas ECC ou HANA, e aqueles que também querem conhecer um pouco mais sobre a plataforma. Ok? Começamos às 10 em ponto, conforme programado. E no primeiro ponto, o que eu gostaria de comentar é um pouco a respeito dos desafios que os clientes que hoje utilizam a plataforma SAP têm em curto prazo. Digo curto porque a gente está falando em alguma coisa, uma transformação que deve ocorrer aí em no máximo 5 anos. Ok? Bom, qual é o grande desafio dos clientes que têm SAP, que utilizam a plataforma SAP hoje? Primeiro que os clientes, a maioria das empresas que utilizam, tem muitos aplicativos que são customizados para a plataforma para atender necessidades pontuais e específicas. E esses aplicativos, essas customizações, em geral, são escritas em ABAP. E já estão em execução dentro da plataforma SAP ERP. Isso diz respeito a particularidades de operação, a alterações de processo, ou mesmo aplicativos periféricos que são construídos para interagir e melhorar a experiência dos usuários com a plataforma SAP. O SAP HANA, né? Opa, Ingrid? Deixa eu só ver se está tudo ok. Tudo bem com áudio? Com a apresentação? Só um minutinho, deixa eu só verificar se está tudo ok. A Ingrid faz parte do departamento de marketing da Genexus e está me apoiando de forma remota. Tudo ok, Ingrid? Só mais um minutinho. Todos enxergam o PPT na apresentação? Alguém pode pontuar para mim aqui no chat se está enxergando a apresentação, o PPT? Agora sim. Bom dia, pessoal. Foi uma falha minha, esqueci de clicar no botão de iniciar a apresentação. Todos me escutam aí na sala?
Ah, perfeito. Perdão. Perdão pelo atraso, eu tinha iniciado sem iniciar. Esqueci de pressionar o botão aqui de iniciar a apresentação. Bom, fazendo uma pequena introdução, estou vendo que conheço bastante gente na sala. Agradeço aí a presença de todos vocês. Vou fazer uma pequena apresentação a respeito de mim e da minha empresa, antes de iniciar aí a apresentação do Genexus SAP System. Eu sou o Denis Nascimento, não vou abrir a câmera porque não quero atrapalhar o dia de vocês, mas eu tenho 20 anos de experiência na plataforma Genexus, já trabalho há um bom tempo, sou um instrutor credenciado pela própria Genexus, também sou certificado como analista sênior e sou diretor da DNGX Consultoria e Sistema, e atualmente me dedico aí a fazer pesquisas de tecnologias e metodologias ao redor da plataforma Genexus. Falando um pouco da DNGX, a empresa tem 5 anos de fundação, nós fazemos um apoio à base instalada de clientes Genexus no Brasil, temos aí trabalhos de consultoria especializada, suporte estendido, treinamento de Genexus, fábrica de software, e aí também temos um time de profissionais para atender de forma outsourcing os nossos clientes. Ok? Bom, o nosso webinar hoje é voltado para clientes da plataforma Genexus SAP, ou da plataforma Genexus. É uma apresentação introdutória, básica, que vai contar um pouquinho do fator de motivação para se utilizar a plataforma. A duração aproximada é de 40 minutos, 45 minutos. Tem uma parte teórica e no final tem uma apresentação prática. Vamos falar um pouquinho do desafio dos clientes SAP, ou seja, das empresas que utilizam SAP hoje. A maioria dos clientes que utilizam a plataforma SAP hoje tem muitos aplicativos que são customizados, seja para a extensão da operação, seja para melhorar a experiência do usuário, seja para modificar processos. E, no geral, essas aplicações são criadas em ABAP, numa linguagem ABAP, e estão sendo executadas dentro do SAP ERP. Também existem muitos programas que são programas periféricos escritos em várias outras linguagens, e isso, na grande maioria da base de clientes, executando em cima de uma plataforma ECC, tá bom? O SAP HANA, o S4HANA é executado, a plataforma SAP S4, né, HANA, é executado sobre um banco de dados que é o HANA Database. E também o suporte para as versões anteriores do SAP, o ECC, vence em 2025. Quer dizer que a partir de 2025, aqueles clientes que utilizam a plataforma ECC perdem o suporte oficial da SAP, tá? E aí são forçados, né, a migrarem os seus aplicativos para a plataforma S4HANA e utilizar o banco de dados SAP HANA Database. Assim, o que acontece? Todos os clientes que migram para o S4HANA, utilizam SAP em cloud, vão precisar reescrever suas aplicações segundo as novas recomendações da SAP. Ou seja, utilizar a linguagem de programação Java e as interfaces UI5 ou Fiori, ok? Então, nós estamos dizendo aí que aquelas empresas que utilizam SAP têm um tempo muito curto, 5 anos, para que adequem as suas plataformas, ou simplesmente vão perder o suporte oficial da SAP. Entre outras coisas, né, a respeito da evolução tecnológica ou mesmo a utilização de sistemas periféricos. Bom, e o que essas mudanças significam para os clientes SAP? Muitas empresas têm aplicativos, têm customizações, regras de negócios que vão precisar ser adaptados, reescritos ou modificados para essa nova plataforma. Ou seja, né, a empresa que antes tinha um time lá de profissionais ABAPs vão precisar multidisciplinar esse time com outras linguagens, com outras plataformas, para poder adequar os RPs e em 2025 continuar recebendo aí a sustentação e suporte da SAP. Agora,
Para que essa mudança seja feita, essas empresas que utilizam SAP precisam adquirir multicompetências. Ou seja, até a versão anterior, ECC, eu precisava de programadores ABAP e funcionais para que eu pudesse customizar o meu software e deixá-lo atualizado. Agora, a partir da versão HANA DB, né, S4HANA, as aplicações não mais devem ser feitas em ABAP. Então, nós precisamos, por exemplo, reescrever a aplicação utilizando Java e JavaScript, utilizar um banco de dados HANA-DB, o que requer conhecimentos adicionais sobre esse banco de dados. As aplicações precisam ser publicadas na nuvem da SAP, SAP Cloud Platform. Algumas aplicações começam a interagir com inteligência artificial usando aí sim a plataforma SAP Leonardo. E eu preciso customizar essas aplicações para SAP S/4HANA, conectar com outros sistemas e também aí utilizar interfaces do tipo Fiori ou UI5. Ou seja, antes com um profissional em ABAP, a minha empresa tinha a competência e a possibilidade de customizar o SAP. Partindo para a plataforma S/4HANA, meu profissional precisa ser ou multicompetente, ou eu preciso ter uma equipe maior, multidisciplinar, para que as minhas aplicações sejam compatíveis com a nova plataforma. Ok? Então, notem que é um caminho bastante árduo para essas empresas, uma vez que eu parto de um time com um profissional para uma equipe maior, com vários profissionais, ou mesmo um profissional multidisciplinar. Nós, da plataforma GeneXus, temos uma alternativa. Utilizar a plataforma GeneXus para construir aplicações complementares de forma rápida, simples e com custo bastante acessível. Então, vamos contar um pouquinho aqui o que é o GeneXus, né? O GeneXus é uma plataforma de desenvolvimento de software, com mais de 30 anos, mais de 35 anos de existência, que usa e sempre usou inteligência artificial para gerar e manter automaticamente uma aplicação, um software. Ou seja, baseado no que eu descrevo dentro da ferramenta GeneXus, a ferramenta me possibilita a geração completa de uma aplicação, seja ela em Java ou em outras linguagens, como .NET, .NET Core, ou para aplicativos móveis como Android ou iOS, utilizando o banco de dados, no caso HANA, para SAP System, ou até outros bancos de dados, como SQL Server, Oracle, MySQL, entre outros. Então, dado o uso da ferramenta, há a possibilidade de criar automaticamente softwares 100% compatíveis já com a plataforma S/4HANA. Fazendo um comparativo com a tecnologia ABAP, que é utilizada hoje nos clientes SAP, para que possamos desenvolver uma aplicação para S/4HANA com o GeneXus, um desenvolvedor GeneXus cobre todas as tecnologias que são necessárias. Então, um desenvolvedor ele já vai criar automaticamente aplicações na linguagem Java, aplicações nativas para iOS e Android. As aplicações já são 100% responsivas com HTML5 e CSS3. Nós já trabalhamos de forma nativa com o banco de dados HANA-DB, criando entidades, criando tabelas, buscando dados. As aplicações já têm um skill Fiori, ou seja, elas já saem automaticamente compatíveis com o padrão e com as funcionalidades descritas pela própria SAP e integram de forma automática com a inteligência artificial da SAP, através da plataforma SAP Leonardo. Ou seja, com a plataforma GeneXus, com a ferramenta GeneXus, nós já temos cobertas aí todas as possibilidades para criar uma aplicação que interaja com a plataforma SAP de forma nativa. Bom, o GeneXus também oferece uma integração certificada com o SAP ERP, então nós podemos, de forma bastante fácil e integrada, interagir com as BAPs, que podem ser as BAPs padrões ou as BAPs customizadas. A integração ela é simplificada com provedores de dados de terceiro. Podemos utilizar aí serviços de terceiro através de integração com web services ou outras tecnologias. Nós temos implementação para a plataforma SAP Cloud
on-premise ou híbrida, ou seja, nós podemos utilizar todo o SAP Cloud, o banco de dados HANA disponível na nuvem da SAP, ou instalados de forma local, ou até mesmo híbrido. E também temos integração aí nativa com os serviços cognitivos do SAP Leonardo. Ou seja, todo aquele barramento de inteligência artificial que a SAP nos disponibiliza, nós podemos utilizar de forma fácil dentro da plataforma GeNexus e integrar isso com os nossos sistemas. Bom, então com o GeNexus SAP System, a gente economiza dinheiro, aumenta a produtividade e reduz o time to market. Essa é a proposta do GeNexus para que nos ajude a alcançar aí as migrações para o SAP HANA S4HANA ou até mesmo customize aplicações de forma bastante rápida. Bom, algumas características importantes do GeNexus na nova plataforma. Primeiro que o suporte à plataforma HANA-DB é feito de forma nativa, ou seja, para quem já utiliza a plataforma GeNexus, utilizando outros bancos de dados como SQL Server, PostgreSQL, o GeNexus já possibilita a seleção de um novo banco de dados, que é o HANA-DB, SAP HANA. Assim como o próprio SAP HANA pode utilizar arquitetura de armazenamento em linhas ou colunas. Ou seja, para as empresas que já utilizam a ferramenta GeNexus, simplesmente é agregado uma nova plataforma para que nós possamos migrar nossas aplicações. Outro ponto bastante importante é que diz respeito ao design system das aplicações. A SAP nos orienta, a SAP disponibiliza, na verdade, um guideline bem complexo para que a gente possa desenvolver não só a aparência visual das aplicações, mas como também os padrões de navegabilidade, que é o Fiori. O GeNexus, a partir da geração automática das aplicações, já permite que as interfaces sejam geradas automaticamente dentro do padrão Fiori. Então, todas as listas de seleção, as telas de cadastros, os menus, já são automaticamente gerados com o look feel e todo o padrão de navegabilidade sugerido pela SAP. Isso faz com que o analista desenvolvedor GeNexus não precise trabalhar em customizações adicionais, em ajustes de interface ou navegações, uma vez que a ferramenta já faz isso de forma nativa. Falando um pouco do Fiori para plataformas móveis, é a mesma coisa. Desenvolvendo aplicativos tanto para iPhones quanto para Androids, esses aplicativos também já têm aí a interface padrão Fiori gerado de forma nativa, ok? Baseado nos requisitos descritos dentro da ferramenta. Outro ponto bastante importante da plataforma é o que diz respeito à integração com o SAP ERP. Uma vez que eu já tenho dentro do meu SAP uma arquitetura de APIs, que são chamadas de BAPs, a ferramenta, o GeNexus permite com que eu me conecte a esse repositório de APIs, importe para dentro dele e faça uso de forma nativa dessas interfaces. É dizer que uma determinada tela, uma determinada função que eu já tenho funcionando lá dentro do SAP, eu consigo trazê-la para dentro da plataforma GeNexus e executá-la de forma nativa. Ok? Outro ponto bastante importante é a integração GeNexus com o framework SAP Leonardo. SAP Leonardo é um barramento de serviços cognitivos da SAP que me permitem, por exemplo, interagir com machine learning ou outras especificações. No caso do GeNexus, nós temos acesso fácil a serviços cognitivos como, por exemplo, OCR, detecção de texto, classificação de imagens, similarização de imagens, tradução de texto, enfim, todos os serviços que são hoje muito utilizados nos aplicativos, o GeNexus já permite de forma integrada e bastante fácil a utilização, o consumo desses serviços e a utilização dentro de nossos aplicativos. Outro ponto importante é que
A partir da própria plataforma de desenvolvimento, eu posso fazer a publicação automática desse meu aplicativo na SAP Cloud. Ou seja, mediante um comando que eu dou na interface, todo o conteúdo que foi produzido, todas as telas, todas as regras de negócio, são automaticamente publicadas na nuvem da SAP, de forma transparente. Isso faz com que, mais uma vez, o analista GeneXus não precise conhecer particularidades desse processo de deploy, o que torna mais rápido e produtivo o trabalho dele, o desenvolvimento dele. Falando de forma genérica, né, não necessariamente na SAP Cloud Platform, mas esse nosso produto pode ser automaticamente publicado na IBM Bluemix, na Azure, na Amazon Web Services ou também na nuvem da Google Cloud Platform. Ou seja, o analista GeneXus desenvolve, testa a sua aplicação e, pela própria interface, também já deixa disponível para que outros usuários utilizem dentro dos mecanismos padrões, dentro das nuvens padrões, seguindo todas as regras aí impostas pela própria SAP. Ok? De forma geral, então, são todos esses pontos que a plataforma GeneXus SAP vem a cobrir, desde a geração automática de aplicações em Java, com look Fiori, utilizando o banco de dados nativo HANA-DB, fazendo uso de integração com BAPs nativas do SAP, utilizando serviços cognitivos de inteligência artificial e, por fim, publicando essa aplicação na nuvem da SAP, no SAP Cloud Platform. Ok? Bom, agora eu vou fazer uma demonstração prática com alguns desses conceitos, mostrando a IDE da ferramenta. Eu vejo que muitos dos grupos já conhecem a plataforma GeneXus. Obviamente, eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha interface. Deixa eu só compartilhar a minha área de trabalho. Ok. Como minha máquina é um Mac, eu preciso acessar uma máquina Windows. A Ingrid agora vai me posicionar se consegue visualizar a tela e se consegue me escutar. Isso porque eu perdi acesso ao fórum, o chat. Ingrid? Vou voltar aqui. Ah, perfeito. Legal. Então, ótimo. Bom, essa é a interface da forma Windows. O que eu tenho aqui é uma IDE da ferramenta, onde o meu usuário trabalha. Eu tenho aqui todos os comandos e todas as funções que são necessárias para o desenvolvimento com GeneXus. Um minutinho só. Ok. Vou tirar a caixinha preta que aparece como DN. Provavelmente é isso aqui. Opa. Vocês... Só um minutinho. Peraí. Só um minutinho, porque agora tem um eco aqui. Eu vi aqui. Ok. Vocês me escutam ainda? Todos me escutam aí? Agora acho que ficou bacana. Legal. Então, essa é a ideia do GeneXus, tá? Para a plataforma Windows. Dentro dessa ideia é onde tudo acontece, onde o analista GeneXus trabalha, confecciona as aplicações, efetua os testes e publica as aplicações na nuvem da SAP. Tá bom? O trabalho de um analista GeneXus é transcrever a partir de objetos da própria ferramenta requisitos do mundo real e a ferramenta transforma esses objetos em código-fonte. Então, nós temos desde objetos para uso comum, diagramas de processo de negócio para trabalhar com DPML, ferramentas de reporte, ferramentas de documentação, ferramentas para desenho de interface web, sensibilidade, possibilidade de geração de chat
aplicativos com Smart Device. Deixa eu só ver que o som ficou ruim, pessoal. Deixa eu só ver o porquê o som ficou ruim. Voltou ao normal. Eu acho que quando eu venho para essa interface, o som fica ruim. Deixa eu só verificar aqui. Agora ficou normal? Voltou ao normal? Todo mundo me escuta normal agora ou ainda está travando? Bacana, acho que foi uma instabilidade da rede. Então, eu tenho novamente aqui todos os objetos que a ferramenta utiliza para capturar requisitos e, obviamente, a ferramenta, a partir desses requisitos, desses objetos, transforma isso em código-fonte e em aplicações. O primeiro objeto que a gente utiliza quando trabalha com a ferramenta GeneXus é um objeto chamado transação. Esse objeto, por exemplo, me possibilita a criação de entidades no banco de dados e telas de cadastro. Então, eu poderia criar aqui uma tela de produto, uma interface chamada produto. Dentro dessa interface, eu descrevo quais são os campos que o meu usuário vai interagir dentro da aplicação. Aqui eu poderia colocar uma imagem de produto, ok? Muito bem, dado a descrição desse objeto, a ferramenta já começa a desenhar as interfaces de usuário e, obviamente, também começa a desenhar as interfaces de banco de dados. Nós vamos pegar aqui na parte de documentação, só para que fique claro. E nós temos aqui o desenho, por exemplo, dessa entidade de produto. Com apenas uma intervenção, pressionando aqui F5 na ferramenta, nós temos já o início do trabalho de construção do banco de dados já na plataforma SAP HANA. Então, a ferramenta me permite que eu tenha descrito todos as informações de atributo, pressionando a informação de reorganização. O GeneXus vai até o banco de dados SAP HANA e cria fisicamente as tabelas lá no banco de dados, que é o que aconteceu aqui. Obviamente, além de criar as tabelas no banco de dados, a ferramenta começa a construção de código-fonte Java. Então, ela gera automaticamente todo o código-fonte Java para cumprir os requisitos da aplicação. E, por fim, nós temos aí a possibilidade de executar esse cadastro, essa tela de produtos que eu desenvolvi. Deixa eu só habilitar aqui o Tomcat, já que estamos falando de Java. Então, a ferramenta já me possibilita prototipar a aplicação que foi construída através de uma tela de cadastro de produto. E aqui eu conseguiria, por exemplo, cadastrar um produto. Vamos colocar aqui Coca-Cola, uma peça no estoque, confirmo aqui embaixo, e a informação está persistida no banco de dados. Voltando um pouquinho na plataforma GeneXus, lembrando que foi utilizada como banco de dados, um banco de dados SAP HANA, que já está devidamente configurado. Bom, aliado a esse cadastro automático que a ferramenta criou e toda a modelagem do banco de dados, nós podemos aplicar alguns padrões. Ou seja, para essa tela de produto, nós podemos selecionar alguns for planes, ou seja, alguns padrões de interface que a plataforma, que o HANA que o UI5, né, ou o Fiori, nos permite. Então, aqui eu tenho dentro de algumas opções. Nós vamos selecionar aqui List Report. Nota que isso faz com que, para o meu cadastro, para a minha interface padrão, eu já tenha criado aqui algumas telas de navegação. Uma vez que eu faço a aplicação desse padrão, novamente eu vou até a ferramenta e peço para que a ferramenta execute, ou seja, gere o código-fonte, compile e execute a aplicação. Então, nós vemos aqui o GeneXus
trabalhando, aplicando as determinadas instâncias. A ferramenta já gera uma documentação sobre a navegação dos objetos, a inter-relação entre eles. Ao final, a ferramenta compila essa aplicação em Java. E nós temos aqui a nossa primeira interface já no padrão Fiori. Ou seja, a partir desse momento, essa tela simples de cadastro de produto que eu construí já recebe aí um padrão de apresentação, que é o padrão solicitado aí e indicado pela SAP no que diz respeito a Fiori. Okay? Ainda dentro da plataforma GeneXus, é possível que a gente crie para essa interface, né, de produto, para esse cadastro de produto, uma apresentação no formato Smart Device. Ou seja, a mesma aplicação, a mesma interface de cadastro que foi gerada para uma aplicação web em Java, com Fiori, com CSS3, responsiva, nós podemos fazer com que seja executada numa plataforma mobile. Então, para isso, o que a gente faz? Ao cadastro, deixa eu ver aqui, Fiori Mobile, nós selecionamos qual o template que essa minha aplicação mobile vai utilizar. Então, eu tenho uma lista com os forplans, com os templates de Fiori, que são os mais utilizados. Posso selecionar, por exemplo, este list with amount. A ferramenta aqui me possibilita configurar algumas informações, como quais atributos eu vou utilizar e tudo mais. Faço a geração. Eu vou salvar a aplicação. E, por fim, vou simplesmente selecionar aqui que eu quero executar essa plataforma. Vou marcar aqui com Startup e vou executar. Nesse ponto, o que o GeneXus fez? Para a mesma interface que a gente criou, para o mesmo cadastro de produto que hoje a gente tem executando na parte web, em Java, com Fiori, nós vamos executar essa aplicação em plataforma Android, também com todo o padrão Fiori. Lembrando que também está configurado aqui para gerar em plataforma iOS, iPhone, mas nós não vamos apresentar agora. Bom, a ferramenta aqui está gerando toda a parte de código-fonte, compilando os código-fontes para execução em Android. Aqui ele tenta fazer a conexão com o Mac para poder executar em plataforma iOS. Eu vou parar aqui o Tomcat e vou subir de novo por uma questão de configuração. E, por fim, vou executar novamente. E, por fim, o que a gente tem é a criação de uma aplicação Android, executando aqui a partir de um emulador, com a opção de acesso do meu cadastro de produto, tal qual eu tenho na web, com o mesmo banco de dados. E aqui eu possibilitaria também cadastrar um novo produto. Vamos colocar aqui o código número 2. Vamos colocar Fanta. Vamos colocar uma quantidade de estoque. Salvei. E aí eu tenho aqui a mesma interface do Fiori para a plataforma mobile. Se a gente, obviamente, for a interface web, lá, como estamos persistindo no mesmo banco de dados, já temos o seguinte produto. Então, isso que eu demonstrei é a facilidade pelo qual eu tenho a mesma funcionalidade executando na plataforma web, na plataforma Android, utilizando um banco HANA e utilizando toda a interface Fiori. Num terceiro ponto, eu preciso não criar as minhas interfaces, mas eu preciso fazer com que o meu aplicativo utilize interfaces já dispostas no SAP. Então, para isso, por dentro da ferramenta, nós temos uma opção de fazer uma integração através das BAPs do SAP. Então, essa ferramenta integrada ao GeneXus permite com que eu teste uma conexão com o SAP,
com que eu me conecte ao Business Object Repository de um SAP. Isso que vocês estão vendo aqui é um real, é uma instância de SAP. Eu poderia, a partir daqui, buscar uma BAP. Vamos colocar aqui uma opção de Customer. Isso são todas as BAPs que estão dispostas e publicadas dentro do SAP. Então, eu posso buscar uma BAP em específico. A partir dessa BAP, eu posso, por exemplo, obter informações técnicas, como a documentação dessa BAP, detalhes de implementação, como os campos que eu preciso mandar, os campos que eu preciso retornar, e até mesmo executar testes em tempo de execução. Eu poderia, por exemplo, aqui, solicitar algumas informações adicionais de cliente, como, por exemplo, todos os clientes do código 1 até o código 100 e obter a partir dessa interface os resultados. Isso para um analista de Nexus é muito importante porque, baseado nos resultados que eu tenho do SAP, isso pode me ajudar na implementação, nos testes, ou até mesmo escolher quais campos eu vou fazer a utilização. Uma vez que eu escolhi a BAP que eu quero trabalhar, eu marco ela, importo na plataforma GeNexus, e aí quando eu voltar ao meu ambiente de desenvolvimento, a ferramenta já cria um objeto que mapeou todos os campos e todas as entidades que são necessárias e toda a técnica que é necessária para poder utilizar essas BAPs. Ok? Bom, aí o analista GeNexus o que faz? Ele, através de um código, como esse, por exemplo, um código de 24 linhas, eu faço a mesma coisa. Aqui eu tenho todas as informações de credenciais do SAP. Aqui eu tenho as mesmas informações que eu testei lá no conector, ou seja, a opção I, do primeiro registro ao registro número 100, a option not equal, quero trazer as 100 linhas, chamo a BAP passando todos os campos. E, para esse objeto, eu criei simplesmente uma interface web, aonde eu simplesmente chamo o objeto. Com isso, nós temos a possibilidade de, ao executar essa BAP, eu mostrar numa tela web os mesmos campos que eu tenho lá no conector, ou seja, essas informações são informações online de clientes do SAP. Da mesma forma que eu utilizei essa interface web para poder invocar a BAP através do objeto GeNexus, a gente pode fazer isso também através de uma interface mobile. Ou seja, o mesmo recurso, a mesma tecnologia que eu utilizei na página web, eu faço a solicitação a partir de uma tela desenvolvida para Android. E aqui, dentro da plataforma móvel, eu tenho as mesmas informações utilizadas. Então, notem que, de uma forma muito simples, eu inspecionei o que existe dentro da plataforma SAP, trouxe para dentro do GeNexus e a partir daí, construí as minhas interfaces ou as minhas interações. Bom, como último ponto, uma vez que eu já concluí esse desenvolvimento, que eu já testei, que eu prototipei, eu posso iniciar pela aplicação, pela própria interface do GeNexus, configurando aqui algumas opções, credenciais e tudo mais, subir essa aplicação para a cloud da SAP. Configuro, seleciono quais são os objetos que eu quero mandar, clico na opção Deploy, e a partir daí o GeNexus cria o pacote da aplicação e publica automaticamente lá na SAP Cloud Platform, e aí com isso a gente poderia disponibilizar esse aplicativo já integrado com o SAP, ou seja, fazendo o consumo de interface de BAP de clientes, possibilitando o cadastro de produtos, seja via interface web, seja via interface Android, isso já publicado dentro dos canais específicos da SAP. Ok? Isso é um pouco de tudo que a ferramenta nos possibilita para que a gente saia criando do zero ou utilizando BAPs já existentes, cria-se uma aplicação, publica
e disponibiliza para o usuário. Aqui ele está finalizando o processo de deployment. Nesse momento ele está se conectando lá com os servidores do SAP Cloud Platform. Aí ele encapsula, monta os pacotes, cria aí as interfaces, ou seja, cuida de todo aquele processo técnico para que a aplicação fique disponível na nuvem da SAP. Nesse caso aqui ele já fez o upload, iniciando lá o processo de publicação. E aí, deploy success, ou seja, nós já temos aqui a aplicação publicada. Tá bom? Com um link público, agora nós poderíamos acessá-la. Vamos voltar aqui ao PPT. Bom, concluindo então, o que nós temos? Né? Nós temos com o GeneXus uma possibilidade concreta de acelerar o desenvolvimento das aplicações para a plataforma SAP, utilizando de forma nativa o banco de dados HANA-DB, criando as aplicações com as interfaces já propostas sem nenhum esforço adicional, utilizando aí funções e BAPs que já estão dispostas lá na plataforma SAP, de forma muito fácil, e também fazendo uso de deploy, ou seja, publicando a nossa aplicação de forma muito fácil dentro da nuvem da SAP, ou numa arquitetura on-premise, ou então em qualquer outra nuvem. Ok? Eu vou abrir agora o espaço para perguntas, e já vou responder algumas que o pessoal colocou ali. Você consegue ler uma tabela SAP, o Newton? Você consegue ler uma tabela SAP, não uma Z, e gravar informações nela? Newton, nós conseguimos sim ler uma BAP, não uma tabela efetiva no banco de dados, mas sim pode ser uma BAP. A única recomendação é que essa BAP esteja publicada no BOR, Business Object Repository, ok? Na própria documentação da GeneXus existe lá existe tips de como se fazer isso daí. Aí o Newton está comentando, por que não trouxe a descrição na tela web? Newton, esse é um modelinho que eu tenho padrãozinho, não está bem disposto. Foi feito justamente para contemplar aí os 15 minutos que eu tinha de apresentação prática. Mas sim, a gente consegue customizar isso daí e deixar a aplicação bem. Alguém mais tem alguma pergunta? Aqui eu não mostrei os serviços cognitivos do SAP Leonardo, lembrando que não necessariamente precisa ser o SAP Leonardo para se utilizar serviços cognitivos, de inteligência artificial. Tá bom? Como a gente está trabalhando na plataforma GeneXus, podemos optar aí por serviços da IBM, como o Watson, podemos usar o Azure, podemos usar o Google, e até os serviços asiáticos, né, como da Ali, Tencent, entre outros. Deixa eu aguardar mais algumas perguntas aqui. Então, Newton, a DNGX ela não faz o treinamento de SAP, tá bom? A gente é especialista do GeneXus para cá, contando um pouquinho da experiência que a gente tem para se desenvolver uma aplicação interagindo com o SAP, faz-se necessário do outro lado ter ou um funcional ou alguém que conheça a plataforma. É muito importante no desenvolvimento que tenha alguém de SAP para nos dar apoio, para nos mostrar qual é a BAP mais adequada, ou dentro da BAP quais são os campos. Então, a nossa expertise é que o GeneXus, até chegar na BAP, ele faz todo o trabalho maravilhoso. Mas, obviamente, existe um trabalho adicional dentro do SAP, que é um trabalho de orientação, né? Qual função utilizar e tudo mais. A DNGX, sim, faz treinamentos de GeneXus, tá bom? Depois a gente pode bater um papo aí. Nós temos aqui um cliente, nós atendemos um cliente em São Paulo,
não vou colocar o nome, mas inclusive ganhou um prêmio no evento GX29 em setembro como a melhor plataforma, melhor aplicativo plataforma SAP ou alguma coisa assim, que fomos nós que desenvolvemos e hoje a gente faz o suporte desse aplicativo. Tá? É um aplicativo que interage com PM do SAP, que é ordens de manutenção. Nós estamos agora em etapa de subir isso para a SAP Cloud Platform. A aplicação já é on-premise hoje, é gerada com o GeneXus para Android, tablet, Android celular. Tá bom? E nesse momento a gente está em trabalho aí de conversão para Java, para o gerador Java, e usar o banco de dados HANA-DB. Ok? Bom, quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar aqui o meu contato. Vou voltar aqui na primeira tela. Aqui tem o meu endereço de e-mail. Fiquem à vontade para nos consultar. Esses vídeos ficam publicados aí. A Ingrid depois nos apoia aí em nos indicar o caminho mais adequado. Mais uma vez, é uma apresentação introdutória para aquelas empresas que se motivam a utilizar a plataforma GeneXus for SAP. Para empresas novas que estão procurando alternativas para desenvolver de forma rápida para a plataforma SAP, ou até mesmo para aqueles clientes GeneXus que já utilizam a ferramenta e querem encontrar aí um novo nicho de mercado. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos vocês e aí nos encontramos no próximo webinar. Um grande abraço, pessoal.